Num tempo esquecido pelos livros de história, quando deuses ancestrais eram adorados e civilizações perdidas erguiam torres para tocar os céus, uma figura obscura emerge das sombras da antiguidade. Seu nome é Terá, um homem cuja jornada atravessou eras e fronteiras, moldando o destino de gerações por vir. Nesta odisseia épica, testemunharemos os mistérios da sua linhagem, as intrigas de uma família marcada por segredos profundos e uma busca religiosa que se desdobraria em uma revolução espiritual. Junte-se a nós enquanto exploramos a vida enigmática de Terá, o pai de Abraão, e desvendamos os enigmas de um tempo em que a fé e a adoração se fundiram com as areias do passado. Prepare-se para uma jornada épica, onde a arqueologia encontra a fé, e onde os enigmas do passado revelarão verdades surpreendentes. Este é Arqueologia da Fé, o canal que escava as raízes da religião para descobrir os segredos que moldaram nossa espiritualidade. Terá, cujo nome significa aquele que atravessa, desempenha um papel significativo na história bíblica, sendo mencionado pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, entre os versículos 24 e 32. Ele é reconhecido não apenas como o pai de Abraão, mas também como o progenitor de Naor, Harã e Sarai. No entanto, a Bíblia oferece poucos detalhes sobre a vida de Terá, e sua biografia permanece envolta em mistério. O que se sabe com certeza é que a linhagem que conduz a Abraão remonta a Sem, o filho de Noé. Examinando a genealogia em Gênesis capítulo 11, fica claro que os ancestrais mais próximos de Terá foram Naor e Serug. A narrativa bíblica nos informa que Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Após o nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve filhos e filhas. Naor, por sua vez, viveu por 29 anos e gerou Terá. No entanto, é difícil determinar com precisão se Terá foi o pai direto de Abraão e Serug ou se ocupou a posição de avô, uma vez que a genealogia apresentada em Gênesis 11 possui algumas lacunas. É possível que essa genealogia não seja exaustiva e cronológica, e é provável que se concentre nos membros mais proeminentes da linhagem. Um aspecto interessante da história de Terá é a falta de informações sobre sua esposa. A Bíblia não menciona o nome dela, e não esclarece se Terá teve outras esposas ou concubinas. No entanto, é evidente que Terá teve filhos com mais de uma mulher, já que a Bíblia revela que Sarai, a esposa de Abraão, era também sua meia-irmã por parte de pai. Isso significa que o pai de Abraão era também o pai de Sarai, que naquele tempo ainda era chamada de Sarai. É possível que Terá tenha tido outros filhos, mas a Bíblia não os destaca, pois eles não desempenharam um papel significativo na narrativa. A união matrimonial de Abraão e Sarai, que eram meio-irmãos por parte de pai, deve ser compreendida à luz do contexto da época. Naquele período, esse tipo de casamento entre parentes próximos não havia sido expressamente proibido por Deus, e só foi regulamentado mais tarde, na época de Moisés, como é registrado em Levítico capítulo 18, entre os versículos 6 e 18. Além disso, é importante destacar que a família de Terá adotava costumes idólatras. Isso significa que o conhecimento de Deus não era preservado na linhagem de Terá. Após o dilúvio, a humanidade rapidamente se desviou da vontade do Senhor, como é evidenciado no episódio da Torre de Babel. Os filhos de Terá são apresentados na Bíblia na seguinte ordem: Abrão, Naor e Harã. No entanto, não é possível determinar com precisão se Abrão era o filho mais velho de Terá, pois alguns estudiosos sugerem que Harã, irmão de Abraão e pai de Ló, pode ter sido o primogênito de Terá. Independentemente disso, a Bíblia registra que Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã quando tinha 70 anos de idade. A história de Terá toma um rumo significativo quando ele lidera sua família em uma migração. Eles deixam a cidade de Ur, uma cidade marcada pela adoração a deuses como Nana, o deus sumério da lua, e iniciam uma jornada em direção a Canaã, a terra que Deus prometeu a Abrão e seus descendentes. Durante essa migração, eles fazem uma parada em Harã, outra cidade com práticas religiosas politeístas. É relevante notar que, até este ponto, Deus ainda não havia feito uma revelação direta a Terá. A história de Terá
é caracterizada por uma busca religiosa dentro do contexto politeísta em que vivia, sem uma revelação específica do Deus único. O ponto crucial na história de Terá ocorre quando Deus chama Abrão de forma soberana, ordenando-lhe que deixe Harã e siga para Canaã. Esse chamado divino marca o início da revelação de Deus como o único e verdadeiro Deus e estabelece uma aliança especial com Abrão, que terá implicações profundas na história das religiões monoteístas. Após a morte de Terá, Abrão, agora conhecido como Abraão, obedece ao chamado divino e parte para Canaã, cumprindo o plano de Deus. A história de Terá, embora envolta em mistério e com poucos detalhes disponíveis, é fundamental para compreendermos a transição da adoração politeísta para o monoteísmo na narrativa bíblica. Ela também estabelece o cenário para a relação única que Deus estabeleceria com Abraão e seus descendentes, dando início à história do povo de Israel e ao desenvolvimento das religiões judaica e cristã. Em resumo, a história de Terá, o pai de Abraão, nos lembra da jornada espiritual de uma família que viveu em um contexto politeísta antes de receber o chamado divino que mudaria o curso da história religiosa e da relação entre Deus e a humanidade.